Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Aquele Podcast que a gente fala sobre varejo, negócio, empreendedorismo, a vida, o dia a dia da loja, do escritório, da fábrica, tudo aquilo que permeia o ambiente de negócio. A gente está falando hoje muito sobre moda, mas também vai ter gastronomia, enfim, alimentação, serviço. A galera toda que fala sobre negócio, de fato vive o dia a dia, é que a gente vai trazer aqui para compartilhar com a gente um pouco mais sobre os bastidores, né? Muito se fala sobre o palco, mas aqui a gente está a fim de falar sobre bastidor. Eu sou Michel Tawil. Eu sou Shera Azulay. E hoje a gente vai ter um programa muito especial. A gente vai falar sobre treinamento, desenvolvimento, equipe de loja. Então, se você tem esses temas como curiosidade, fica aqui com a gente, porque vai ter muita coisa boa. E começar agradecendo e falando sobre o nosso principal patrocinador hoje, a BWA Global, que é um escritório de estratégia tributária. Todo mundo no Brasil tem a questão do imposto para pagar todo dia 10, todo dia 20, independente de CMS, ISS, PIS, COFINS, enfim, DIFAL. Todo mundo tem lá a sua alíquota para pagar. E é bem melhor que a gente consiga ter uma estratégia para conseguir pagar o menor valor possível. E a BWA se predispõe a ajudar o empresário nessa busca da melhor adequação tributária. Você que está assistindo a gente hoje, você ganhou um planejamento tributário gratuito. Entra nesse QR Code aqui que a gente vai botar aqui em cima. Aqui embaixo. Aqui embaixo, na tela. E você que está assistindo a gente vai cair no WhatsApp lá, fala que viu através do Aquele Podcast, que a galera vai ter o maior prazer em te receber e poder orientar ali para os primeiros passos desse seu planejamento tributário. Então, BWA Global é um escritório nacional, tá? Ah, mas eu sou de Amapá. Não tem problema. Eu sou de Porto Alegre. Não tem problema. Tem escritório no Brasil inteiro e eles vão ter o maior prazer em te receber, trocar, enfim. BWA Global vai te ajudar na melhor estratégia tributária, melhor estratégia contábil, contabilidade do dia a dia, independente se você tem um contador ou não. E, normalmente, nosso convidado também ganha uma análise tributária, mas dessa vez, nosso convidado é diferente. Assim, a gente veio para aprender e, assim, Ricardo Fragoso, ele é head de T&D, para quem não sabe, é desenvolvimento e treinamento, hoje, atualmente, na Arezzo. Mas conta pra gente um pouco da sua história, como é que você veio parar aqui nesse momento da sua vida. Obrigado pela presença. Opa, delícia demais estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Minha trajetória eu comecei dentro do varejo. Eu brinco, costumo sempre me apresentar que eu sou nascido e criado no varejo. Tem mais de 20 anos aí de trajetória, passei por diversas marcas. Comecei com apoio de loja com 17 anos de idade, fui trilhando minha carreira dentro do varejo, fui para todos os níveis que você possa imaginar, até que eu uni duas coisas muito grandes na minha vida. Filho de mãe professora, de português, não tinha para onde correr, então a sala de aula era uma coisa que me aquecia muito como pessoa, como indivíduo, então sempre tive um lado escolar muito bem desenvolvido e amava. E junto com isso, dentro do varejo, que o mosquitinho mordeu, não conseguia mais sair, foi só para um extra-natal que durou 20 anos. Acho que é muito comum essas histórias dentro do varejo. E aí uni o útil ao agradável, até que nos últimos 13, 14 anos da minha vida desenvolvi toda a minha trajetória na área de educação. Me formei em várias escolas de facilitação para poder mexer um pouco com a estrutura educacional do varejo, mudar a forma que a gente aprende, a forma que a gente ensina e trabalhar melhor isso dentro do varejo mesmo, seja ele de moda, alimentação, qualquer um deles. E lá atrás, qual foi as primeiras empresas que você trabalhou até chegar hoje na área? Olha, meu primeiro emprego mesmo foi na Taco. Não tinha como, né? Legal. Então já era bem disruptivo naquela época, eu amava, porque a gente já vendia, né? Já tinha uma premissa de não ter o caixa, você já ficava com a maquininha na mão. E o estoque era todo fora da loja. Então isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, já era muito à frente do tempo, né? Se mantém vivo até hoje nesse modelo de atendimento, tinha um caixa para cada vendedor, praticamente. Fui trilhando esse desenvolvimento, fui para São Piper também, Caramba, que hoje não existe mais, mas trabalhei lá, inaugurei até lojas com eles. Fui para Vivo de Telecom, trabalhei na Mr. Cat, bastante marca. Passei por muita marca dentro do varejo. Pô, que legal. Legal. E a gente te conheceu através da Melissa, da turma que trabalha com a gente, trabalhava lá também. Você ficou um bom tempo lá. Fiquei 10 anos lá. 10 anos. Eu entrei na área comercial, fiquei 4, 5 meses na área comercial, até que eles tinham um desafio da gente capacitar os empreendedores franqueados da marca, porque esse era o principal core business do negócio dali em diante. Em 2014,
2013. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto de capacitação. A gente tinha 63 lojas, saí de lá com 550. Caraca. Então eu vi a rede se formar mesmo, assim, do zero. Já tinha passado por isso na Contém um Grama, que era de maquiagem na época. Já tinha feito esse projeto educacional para eles. Migrei para Melissa, voltando para o Rio, porque eu sempre fiquei São Paulo, Rio. em São Paulo, nessa ponte aérea. E aí eu comecei a desenvolver esse programa de educação dos franqueados. A gente ganhou um reconhecimento enorme nos primeiros momentos, e a partir dali a gente começou a desenvolver toda a cadeia mesmo educacional da companhia como um todo. Até que 2 anos atrás... Você viu? Até que 2 anos atrás eu fiz a migração para o Grupo Arezzo. Grupo Arezzo. Arezzo agora Asas 2154. Todo mundo que imagino esteja assistindo o podcast sabe o que é, mas se alguém acordou do coma hoje e tá, o que é o Asas? E também tem uma questão do nome, né? Recentemente, Sim. quando Arezzo se fundiu junto ao Soma. E formou o Asas 2154. Isso aí. O que é o grupo Asas 2154 para quem acordou do coma hoje? Na verdade, o Alexandre, ele fundou, né? O pai dele, Anderson Birma, fundou a Arezzo. Já era um sonho, desde que o Alexandre assumiu a operação, trabalhar como uma house of brands, uma casa de marcas, né? Onde ele podia ter diversos segmentos de produto para trabalhar, não só a moda, mas o calçado ele conta a história, né? Sempre vou deixar essa fala para ele para um dia que ele vier aqui contar isso para vocês, mas ele fala que ele nasceu numa caixa de sapato, ele é um sapateiro nato, além de empreendedor, claro, e aí ele foi desenvolvendo essa expertise junto ao empreendedorismo, e aí a gente tem agora as BUs, né, a unidade de negócio, que a gente chama, dentro do Grupo Asas, e aí a gente construiu esse novo grupo, essa nova holding, para realmente segmentar melhor a composição de mercado, visto a fusão que a gente teve com o Grupo Soma. E eles são muito grandes, né, eram tão grandes quanto a gente. Sim. Então nessa fusão a gente subdivide em 4 grandes BUs. Então a gente tem a BU de masculino, a BU de feminino, a BU de calçados e acessórios e a BU de democráticos. Legal. Que aí entra a Ering e toda a nossa linha de básicos. E aí se denominou Asas 2154, que é o nome da holding do grupo. O nome do pai do Alexandre fala sobre... Do 2154, exatamente. 2154, que a empresa tem que estar pensando... Pensando lá na frente. Na verdade, ele começou isso com o Arezzo, né? Foi um propósito dele de que a empresa tivesse uma longevidade a partir dos anos sequenciais. E ele falou, né? Rumo a 2154. Então, a premissa é que a gente, mesmo que a gente não esteja aqui em vida, a empresa esteja viva até lá em 2154. E contém marcas como, enfim, Arezzo, Schutz, Ana Capri, Reserva, Farm, NV. Uau. Cris Barros. Cris Barros, exato. Dentre várias Carol outras. Bassi, é muita marca mesmo. É muita. Bal, Troque. 36 marcas, eu acho. Isso. São milhares de Várias lojas. eu nem sabia que faziam parte desse ecossistema todo. Mas uma coisa que você falou no início que mudou a forma de aprender, concordo muito, mas com certeza mudou a forma de ensinar. Perfeito. Né? Como reter aquela atenção. Então, como você leva isso hoje para os treinamentos? Eu tenho uma premissa, né? A experiência ela tem que ser muito próxima do real. O que é o real? O que é a vida real de quem trabalha no varejo hoje? Se eu for olhar para minha carreira de 15, 20 anos atrás, onde eu me colocava como vendedor e eu estava ali pelo salário, abrindo mesmo com a transparência, a gente trabalhava ali pela grana. A grana era alta, você trabalhava muito, mas você era muito bem remunerado também. E hoje a gente não fala da mesma possibilidade. Por quê? Difundiu. Eram muito menos marcas no passado, hoje são bem mais marcas distribuídas. Então mudou a forma, né? Não é que piorou ou melhorou. É apenas diferente do que era no passado. E hoje, pela oferta e demanda, pela quantidade de pessoas, para mim, a educação ela tem que estar próxima do real. E o que é próximo do real? O que meu público mais gosta de consumir? Ele gosta de consumir os recebidos do Google Gloss. Ele gosta de consumir uma blogueira, uma influenciadora, o que está acontecendo no mundo novo da Boca Rosa, por exemplo. E aí, como é que eu faço a inspiração dessa frequência jovem, de que hoje parte do conteúdo ele tem que ser um pouco de entretenimento, a educação tem que ser marketeada, porque se você não tiver uma veia publicitária na educação,
você não evolui. Não vai fazer a pessoa... Qual é a premissa da publicidade? Cativar a pessoa ali em alguns segundos para que ela se mantenha com você. Qual é a perspicácia do TikTok? O primeiro 7 segundos dele ter você retido para que você permaneça na longevidade dos vídeos deles. Então, foi pensando assim no que o mundo moderno começa a visualizar e vislumbrar de negócio, como é que eu trago isso para dentro da atmosfera da educação. Acho que essa foi a premissa e a ideia. É essa que, para mim, mudou a forma de ensinar. Então, deixa eu pegar ele através de um vídeo curto, deixa eu pegar ele através de 7 segundos primeiros, que seria uma forma de entreter, e depois eu estou ensinando junto com o entretenimento. Então, como é que a gente olha para essa veia influenciadora e jovem e traz isso para uma linguagem educacional e que, ao mesmo tempo, ela esteja ali se divertindo e aprendendo de maneira muito espontânea. É legal, é trazida o que acontece do mundo lá fora da porta para dentro, né? Porque às vezes é isso, tem muita marca fazendo isso muito bem no TikTok pro cliente, mas não usando a mesma ferramenta para treinamento interno. Muito maneiro. Pro primeiro cliente dele, que é o vendedor. Se ele não acredita... Ninguém vai acreditar. Acho que essa é a premissa. Hoje, você toca essa área de T&D. Explica pra galera como é que funciona o seu departamento e como você tem 4 business units lá dentro, né? Divisões. Você toca a área de calçados... E acessórios, exatamente, dentro dessa BU. Como é que funciona dentro do grupo isso e como é que isso verticaliza lá dentro, enfim, para que o franqueado tenha acesso, a loja própria tenha acesso? Como é que a galera se organiza? Ótima pergunta. A gente tem trabalhado, né? Agora com a fusão mesmo acontecendo... A gente tem trabalhado nessas segmentações, né? O que uma marca faz de inspiração para outra. A gente já tem, por exemplo, uma sinergia muito grande com a reserva. A gente tem uma compatibilidade de conteúdo, a gente faz importação de conteúdo de uma marca para outra. Então a gente pega, às vezes, um treinador deles que é muito bom, o Ian, traz para dentro do grupo, aí pega um pouco da gente e leva para lá. Maneiro. A gente tem feito muito isso, agora tem feito também uma aproximação muito forte com a Hering, da mesma maneira. Então a gente vem fazendo esses cases lá dentro, mas a área ela se subdivide. Primeiro que a gente foi testando, por eu já estar nesse lugar de profissão há pelo menos uns 14 anos, a gente vem testando formatos, né? Então a gente trabalha como uma área de trade, digamos assim, só que dentro da área de educação. Então a gente tem um olhar estético, que é o olhar mais publicitário, como é que esse conteúdo tem que ser muito bem vendido para o vendedor e ele queira consumir aquele conteúdo, eu não preciso pedir licença para ele, que eu quero invadir o Instagram, que é um desafio. Então a gente tem uma célula, como é que a gente divide? A gente tem uma célula de conteudistas, que são as criadoras de conteúdo, então, dentro do escritório. Então a gente traz uma pessoa com perfil mesmo para cada uma das atmosferas. E aí a gente tem... hoje eu trabalho com 3 delas. E aí cada uma delas influencia dentro de uma segmentação. Geralmente trago pessoas que já tenham trabalhado com a venda, tenham esse espírito do varejo dentro delas. Para ancorar essas conteudistas, a gente tem toda a parte de bastidor, o designer, o videomaker, que vai fazer esses conteúdos viralizarem e terem os cortes para que isso, de fato, engaje a galera. E tem a outra premissa administrativa que toca... porque a gente também toca os eventos, os grandes movimentos de lançamento de coleção, datas grandes do varejo, convenção de mães, convenção de Natal, tudo isso é dentro dessa célula. Essa equipe se restringe a treinamento digital ou ela também vai em loco no franqueado? 100%, todas as frentes. A gente trabalha com toda a segmentação da rede, né? Então a gente atende eu falo da primeira camada, eu inverto a pirâmide de Maslow. Então a gente tem o nível estratégico, que seriam nossos stakeholders, franqueados, fornecedores, os operadores de loja, a retaguarda desse franqueado. Então a gente tem uma camada que treina todo esse time. Depois a gente tem a camada tática, que são os níveis gerenciais de loja. Então, ou eu pego aquela gerente de desenvolvimento, ou supervisor, né, ou consultor comercial da marca, também está dentro dessa camada. E a gente tem a camada que eu não chamo de operacional, eu chamo de base forte da estrutura. Boa. Que é o onboarding de todos os níveis. Então, toda a equipe de vendas, caixa, estoque, todo mundo tem que estar. Então, independente do canal, as pessoas entram dentro desses nichos educacionais e aí a gente consegue
atrelar uma linguagem única. Então, aquilo que o vendedor está falando é a mesma coisa que o consultor cobra, que o franqueado cobra. Então, a gente tem toda uma atmosfera, uma unidade para conseguir fazer com que as pessoas vivenciem isso de maneira mais próxima. Eu falo muito aqui, né, que trabalhar com moda, trabalhar com varejo deixou de ser só varejo, né? Que hoje em dia a gente precisa ser uma agência, a gente precisa ser tudo. Assim, olha esse exemplo, assim, é menina só de conteúdo, é videomaker, é estúdio. É isso. Tudo, porque ensinar a ser, assim, o varejo mudou, assim, ser só varejo, ser a lojinha que você vai lá botar um cabide e vender, não existe mais isso, né? A gente tem que estar ali e se atualizando, senão a gente vai ficar para trás, assim, independente de qual é o seu tamanho, sendo um grupo Arezzo ou você dentro da sua loja, perfeito, que ainda tem mais fácil, assim, é bem menos engessado, né? Tem muito mais possibilidade de gerar conteúdo. Você está muito mais perto do cliente, muito mais perto, ser menor. Imagina, todo esse calendário que tem que fazer de treinamento, acredito que isso, Dia das Mães deve ser um outro Natal para vocês. De fato. Tem outras datas que tem que estar ali treinando. Mas, Ricardo, você vivenciou desde, enfim, hoje o maior conglomerado de marcas da América Latina até empresas familiares bem menores, na época do sim. Rio, né? Quando você estava só, enfim, em uma loja e já entendia a importância do treinamento. O que você aí na pessoa física vê como quem está assistindo a gente? Que, mas eu tenho uma loja, eu tenho 5 lojas, eu tenho 30 lojas. É fácil falar quando se tem 10 bi de receita. E para mim, que estou aqui na minha luta diária, o que você aconselha para um pequeno, médio varejista? Qual o nível de importância ele deva dar para a área de treinamento, desenvolvimento de gente dentro da companhia dele? Olha, para mim, se eu pudesse colocar dentro de uma escala das 3 principais coisas que o empreendedor tem que começar a fazer para começar o negócio dele, treinamento está dentro de uma das top 3 coisas que ele tem que fazer. Porque treinar não é... A gente tem uma conotação do treinamento de que ele é só uma área onde eu repetidas vezes tento ensinar uma pessoa a fazer aquilo que eu quero. E, na verdade, você está construindo uma cultura de como a sua marca vai se relacionar com uma pessoa. Assim, é essa chave que tem que virar no mundo empreendedor, assim, do pequeno negócio. Porque você, a partir dali, está começando a trabalhar um relacionamento e uma cultura com o seu cliente. E aí, qual é a cultura? Por exemplo, no treinamento, eu tenho uma palestra que eu falo sobre o cafezinho, né? Você tem um relacionamento de cafezinho com a padaria. O cafezinho na padaria, uma média, custa R$5. 8 no máximo. Você vai numa Starbucks e compra um copinho que você não sabe nem de onde é o café, não sabe nenhuma experiência de torra nem nada, e você paga ali no mínimo uns R$15 no café. O que a Starbucks ali traz sobre... E essa pergunta que você me faz, experiência, né? Ela tá vendendo uma atmosfera. Você vai ter uma marca que tem uma logo forte, ela é mundial, então se eu faço uma foto com esse copinho, me bota na trend, né? É diferente de eu estar numa padoca, como chama lá em São Paulo, numa padaria, onde eu bato uma foto com o meu cafezinho e aquela padaria não hypa da mesma maneira que o outro vai estar hypado. O Wi-Fi que se conecta automaticamente, aí eu consigo fazer uma reunião ou trabalhar melhor ali. Então, o que ela fez no mercado de café? Criou cultura, né? Ela mudou a forma como ela se relaciona com o consumidor. Então, fui dar esse exemplo, mas muito para dizer o como a gente precisa começar a olhar para a área de treinamento, educação, desenvolvimento como foco na cultura do negócio dali em diante. Eu tenho uma outra pergunta, porque muito se vê nesse pequeno e médio, a forma mais fácil e talvez barata é contratar um consultor externo, que tem vários maravilhosos por aí. A gente tem vários amigos que vivem de dar treinamento, né, para essas áreas de equipe de loja, coordenação, gerência, supervisão. Só que você também vê a importância de ter essa equipe internalizada ou interna dentro da estrutura. Quais são os principais diferenciais que você vê, no ponto de vista pessoa física, de novo, entre se ter consultores que vão lá ensinar com muita propriedade no que diz respeito a conhecimento, versus ter uma equipe interna que olhe para isso, que diga, olha, eu estou com vocês nessa, faz porque eu acredito e faz porque eu estou com vocês de mão dada. O que você vê de diferença? O que você acredita que seja um bom caminho para o varejista?
Boa provocação. Tem um termo hoje que é muito usado no mercado de educação, que é o Long Life Learning, que é a vida infinita que você vai morrer aprendendo, né? E quando a gente tem essa sede de aprendizado e você provoca, né? Como é que uma marca menor vai influenciar? É melhor ter ou você ter um projeto terceirizado? Se você for optar pelo projeto terceirizado, você tem que ter longevidade no projeto. Sim. Não dá para você ir lá pontualmente fazer uma palestra. Tá, o que você transformou ali? A gente tem essa máxima, né? Você vai perguntar pós-palestra quantos insights você tira dali. Talvez a Sharon vai ter X, Y, Z e você outros coisas que tocaram você naquele momento pelo que você está pensando. Então, se eu tenho longevidade nessa consultoria, pelo menos eu tenho mais insights e faço você ter mais consumo de conteúdo com longevidade. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. É imprescindível você ter alguém dentro de casa. Se você já reparou, mas eu gosto de dar exemplo. Bora. Eu agora trazer empresas menores de mercado. Vamos falar da Bia Elétrica. Eu tava doido para comprar uma motinha elétrica, né? É uma tendência muito carioca, mas lá em São Paulo eu tô levando, né? Para lá. E aí eu tava muito com isso na cabeça e comecei a pesquisar sobre todos os tipos, né? E lojas que tinham. Me deparei com o Bernard, que é o dono, sócio fundador da Bia, que começa a contar a história da da bicicleta, da explicação, que não é nem moto, nem bike, é Bia. E aí ele começa a vender aquilo para mim de uma maneira extraordinária. Eu sou cliente dele hoje, comprei a bike. Já tá fazendo até a propaganda dele já aqui, faço propaganda meio que natural para ele. E por que eu digo isso? Assim, uma marca pequena, penetração do mercado fortíssima agora, né? Ele vende na rede social da própria Bia, é ele que aparece, ele não tem rede social proprietária, ele se bota mesmo como um case da marca, ele conta a história dos produtos que ele desenvolve, ou seja, boa parte do que ele traz desse produto ele é da China, a gente sabe disso, mas ele desenvolve cadeirinha para cachorro, para criança, e conta a história disso. Por que eu estou criando esse produto? Porque uma vez eu vi uma menina andando com um cachorro e ela tinha que andar com o cachorro caminhando enquanto eu poderia colocar ele na cestinha e ele se sentir seguro. E aí, junto com isso, ele já dá a garrafa d'água, que é melhor para aprender na bicicleta. Ele está vendendo uma experiência. Ele não está vendendo o centro que coloca ali que é um dog rider, que ele chama. Não, ele está exercitando nas pessoas o conhecimento de querer consumir aquilo. E acaba que a equipe de venda dele, vendo o vídeo, já tem conteúdo para na hora que for vender e agregar esse produto, ele já vai saber até como vender da melhor maneira possível. Perfeito. Eu vejo vários pontos aí, desde do treinamento, de ser o exemplo, né, de ser o próprio influenciador, que a gente vê isso muito acontecendo, né, dos donos, né, das marcas, botando mais o rosto e se tornando influenciador 01, como o Nath Vossa da vida e entre outros, mas também como pertencimento, né? Porque ele vai gerando ali um senso de pertencimento, de comunidade, você vai construindo ali um ecossistema muito mais... O que eu vejo hoje, assim, e pro outro lado, agora pensando tipo no cliente, é muito mais sólido do que só uma publi. Só, assim, que no mesmo lugar, assim, fazendo um paralelo da porta para fora, da influenciadora que faz um publi hoje e outro amanhã e não cria raiz, é a mesma coisa do treinador que fala uma coisa e não aparece nunca mais, né? Não vai criando assim, porque da mesma forma que a cliente passa o feed e aquilo passa, o vendedor aquela informação passa se não tiver recorrência. Então, tem que estar falando e treinando todos os dias. Ativo, né? Com vontade. Ele é um cheerleader ali da loja. Você tem que... vamos supor, você recebeu uma meta, né? A gente recebe uma meta para trabalhar como área de educação. Se eu não vender a ideia da meta para o meu time... Eu também, você entende, é uma cadeia. Você falhou naquela... Eu falo pro vendedor o tempo todo, eu falo, esqueçam a profissão de vendedor, a gente nasceu vendedor. Quando você vai pro seu LinkedIn e bota lá o seu currículo, você tá fazendo o seu branding pessoal. Quando você vai escrever seu texto de boas-vindas para uma empresa, para você se candidatar e querer entrar lá dentro dela, pelo amor de Deus, você tá se vendendo. Você está criando o melhor texto, com a melhor estratégia, com os melhores insights sobre você. Ou seja, você está ali se colocando como produto da formação que você escolheu para você. Sim. Então, a venda ela faz parte da nossa vida inevitavelmente. Então, quando você me pergunta, poxa, a gente tem que colocar
o rosto para vender é importante, sim ou não? Eu acho que é um caminho inevitável. Tem que ser feito, porque se a gente não faz, a gente não engaja, a gente não se coloca como cheerleader daquela galera e não faz com que o vendedor se sinta pertencente a essa tribo, né? Quando você olha essas grandes marcas que você vê, elas acabam ultrapassando a atmosfera do varejo, viram eventos como uma Red Bull da vida, que hoje faz evento, vira patrocinadora de coisas muito maiores, de experiência. Por que isso acontece? Porque as pessoas interpretam aquela marca como um lifestyle. Ela transcende o produto. E a gente vive uma era da mídia social onde o cliente ele tem muita informação, em abundância. Todo mundo está ali entretido nos primeiros 7 segundos e quando ele gosta de algum assunto, de alguma marca, de algum produto, ele vai a fundo, ele procura entender. E ele tem 2 opções, na verdade várias, mas dentre elas 2. Comprar online ou comprar na loja. E muitas vezes, quando ele chega na loja, ele tem mais informação sobre a campanha, sobre o produto, que até o vendedor. Como é que é o trabalho, né, de capacitação, de treinamento, de inteligência da venda ou gatilhos emocionais desse vendedor para lidar com esse cliente que está tão informado quando já chega no PDV sabendo de tudo? Perfeito, pergunta boa pra caramba. Eu acho que até o online já aprendeu a fazer isso, né? A gente também faz um exercício lá, que eu abro uma página do Booking para os vendedores e mostro para eles o que eles conseguem enxergar de gatilho. É literalmente uma fase do nosso treinamento lá. E aí eles, quando olham para o Booking, eles não percebem a quantidade de gatilhos que o próprio site está gerando neles, né? Então, procura intensa. 4 pessoas procurando o mesmo quarto simultaneamente, tudo é gatilho. Tudo. A foto que ela posta ali, que é irreal, né? Quando você chega lá, que surpresinha, não diferente. era daquela mesma forma. Só resta um. Exato, só resta um, muita procura, parcela em tantas vezes, inúmeros gatilhos acionados ali pelo online. Aí quando você pergunta, poxa, mas como é que a gente faz isso acontecer das 2 formas, né? Para mim, o atendimento ele está integrado. A gente já tinha aprendido a se relacionar antes da pandemia, digitalmente, querendo dizer, né? Os aplicativos de relacionamento já diziam isso. Era o maior franco crescimento do Brasil, era em aplicativo de relacionamentos, nunca parou de crescer, mesmo antes da pandemia. Ou seja, o que mostra que nós somos muito bons no digital. A vida toda fomos bons no digital. Né? Isso com aplicativos e antes dos aplicativos, quando isso também já acontecia. Então, eu gosto muito de quebrar esse paradigma de que a gente separa o on do off. Na verdade, é aprender a usar a tecnologia como ferramenta e não como uma forma de que aquilo domina você. Eu acho que vem muito de um lugar de medo, né? Sim. Das pessoas. Eu tenho uma insegurança de aparecer ao vivo. Eu não sou tão bom para câmera. Eu não sou... Não é que você tem que ser. Eu acho que você tem que fazer, entende? Tipo, não é colocar um crivo de que tem que ser perfeito. A reserva tem esse slogan que eu amo. Nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, assim, para mim é exatamente isso. Não pode existir essa separação do on e do off. Eu falo hoje em dia, não existe mais dentro das fases da venda que Friedman lá atrás trouxe pra gente e, por bem dizer, até hoje nós utilizamos as fases da venda, mas mudou. Hoje eu não dou tchau mais pro cliente. Eu falo para ele, vou te chamar no WhatsApp. Porque você não dá tchau mais, você se relaciona com aquela pessoa sempre, é cíclico o atendimento. Ora ela tá comprando uma coisa aqui comigo, ora eu tenho que continuar fazendo aquela venda acontecer. Então, eu não posso parar. Da mesma maneira que eu... nos livros de autoajuda, recomendam a gente de que a gente tem que se manter frequente com a família, de vez em quando ligar para o pai para saber como tá. A mesma coisa tem que acontecer com seus clientes. Né? Qual é a assiduidade que você dá para manter a relação saudável, estável, contínua? Porque não é mais como era lá atrás. Eu brinco até hoje que a gente antigamente tirava pedido. Não era tanto vender assim, porque, como eu falei, pouca oferta, alta demanda, as pessoas entravam, sabiam o que queriam e compravam, né? Inevitavelmente. E hoje tem muita oferta, tem inúmeras marcas para oferecer aquilo que pode ser oferecido. Qual é o teu diferencial? Na China, no Brasil, exato. No mundo todo muita vendendo. distração também. Muita distração. Desde o cliente online, né? Porque ele pode até entrar ali no site querendo alguma coisa, mas é isso, aparece alguma coisa, o WhatsApp entra, se distraiu e perdeu. E isso vai
acho que com tudo, assim. Várias coisas vai falando e vai vindo coisas na minha cabeça que a gente vai querendo falar também. E eu acho que também, falando na NRF, que a gente estava falando lá fora, que muito foi falado que o varejo, com o início, né, do digital, do online, que o varejo vai acabar, não existe mais loja física. Varejo físico, né? O varejo físico ia acabar, que ia ser só digital, e aí meio que as lojas viraram uma continuação da experiência do online, para ser prática, de fato, só tirar pedido, assim, porque no online você escolhe o que você quer e vai. Não tem aquele trabalho de cabine, não, é diferente. E dessa vez na NRF, esse ano, muito foi falado que não, as pessoas não precisam ir à loja, mas têm que querer ir à loja. E eu vejo isso muito por mim, assim, eu falo que eu não vou procurar roupa que me encontra, assim, porque é um vendedor que vai mandar mensagem, aquilo vem. E como que você vê hoje esse comportamento desse cliente híbrido, que não é nem a nativa do digital que está ali, Perfeito. De querer ir à loja, como que muda esse treinamento do vendedor? Assim, da pessoa querer estar ali por experiência, por contato, como você vê hoje esse nova forma de vender e até que o Michel estava falando, que é o novo vendedor e o antigo vendedor. Como é que eles vendem? Muito bom isso, assim. Para mim, é insumo de conteúdo, né? Como é que você se torna... A partir do momento que você escolheu o varejo, que a gente escolhe estar ali dentro da loja, né? Claro. Então, a partir do momento que você fez com que a equipe entenda que ela tem que estar ali... Como é que eu vou fazer essa pessoa entender que ela precisa construir cultura da marca com os seus clientes? Então, quando você provoca e desafia de como é que a gente vai fazer isso acontecer, o novo vendedor versus o antigo vendedor hoje eu preciso estar muito mais preparado para estar na loja do que qualquer outra coisa. Então, se até ontem era um curso de visagismo e colorimetria para você entender um pouco mais a cor da cliente, para mim isso hoje é básico. Porque até o ChatGPT te dá isso. Se você bota uma foto hoje sua no ChatGPT, ele vai te dar a tua colorimetria, com base na inteligência artificial. Se é bom ou não, ele vai te dar. Você já tem ali um dado sem pagar um profissional para isso, por exemplo. Então, olha como é que a tecnologia... Aí a gente pensa, quando a gente olha para essa cena, quando eu falo isso, tem até um pouco de peso, né? Caramba, será então que a menina que faz esse papel, ou o rapaz que escolheu isso, ela não vai trabalhar mais com isso? Claro que não. Ela vai continuar trabalhando com isso. Qual que é a diferença? É o que eu falei. Olha como é que é raso eu dizer para você que o ChatGPT faz isso. Agora, quando uma outra pessoa vem até a gente e trabalha isso com argumentações do tipo, a tecnologia não vai conseguir dizer para mim, olha, apesar dele ter te dado essa cor, eu não acho que ela combina tanto com o seu momento atual de vida, com o XYZ que você me trouxe, com o que você quer imprimir de persona daqui em diante, de como você quer falar com o seu público dali para frente. Então, hoje, o maior diferencial, e que eu acredito que as pessoas têm que entender, é que vender é um ofício. E quando a gente escolhe esse ofício, a gente tem que escolher fazer ele bem feito. Eu tenho uma frase clássica na vida de verdade que é: trabalhar dá trabalho, senão o nome seria outro, privilégio. Então, para você vender e gerar trabalho, você tem que ter insumo. As pessoas me perguntam, como é que sai? Como é que você fala tão bem? Às vezes eu vou dar um treinamento, as pessoas me perguntam, eu queria que você vendesse um dia aqui na loja porque queria saber de onde sai tanto argumento. Eu falei assim, várias vezes eu já abri dicionário na minha casa, ler palavras que não estavam dentro do meu vocabulário, para eu sair do linda, 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 do básico, tá linda, combina com tudo. Como é que você vai aumentar o seu portfólio de argumento? Como é que você vai ser mais verdadeiro com as palavras? Então são insumos, de fato... Para você ser um diferencial no mercado, você tem que estudar, aprender, ser diferente. Então, como é que você viraliza? Como é que você se torna uma marca de chocolate como a Dengo, depois de tantas outras consolidadas no mercado? É o cacau que é diferenciado? Não. É o atendimento, é a forma como ele constrói, é o storytelling da narrativa da empresa dele, os vendedores que vão construir uma cultura junto ao cliente e conversar com ele sobre aquilo. Então, por isso que eu falo, a educação ela transcende, o on e o off transcende, contanto que você comece a se tornar referência nessa capacitação e nesse desenvolvimento. Para mim, a loja física, resumindo tudo isso que a gente falou, a loja física é hoje o alicerce, a base, a segurança para quando a gente quer comprar. Quando a gente quer comprar por comprar, a gente vai para online.
Mas para mim, o físico, ele ainda é o alicerce. É quando a cliente quer acalento, ela quer sim um input de moda, ela quer que você se preocupe com ela, entenda por que ela tá ali. Você tem que fazer um pouco de terapia, sim. Acho que esse é o desafio, você fazer com que a loja seja uma extensão de onde ela pode experimentar produtos que ela jamais usaria, porque ela tem que quebrar paradigmas na cabeça dela, porque ela nunca usaria aquele produto, ou porque ela nunca usaria aquela cor. Então, mudar. E concordo muito com o que você falou na nossa última convenção. A gente falou muito sobre isso, né? Na verdade, desde o fim da pandemia, eu brinco que a gente vive o momento da PQP. E aí as pessoas brincam, riem e tal. E eu falo que pessoas querem pessoas. É isso. Se a pessoa está entrando na sua loja, por algum motivo ela tem para estar ali. Se ela quisesse só comprar um produto, ela estaria no e-commerce. A Sharon fala muito sobre o biquíni é o momento de maior intimidade da mulher, onde ela bota todas as inseguranças para fora. É celulite, é o sobrepeso, aquela coisa que só ela acha que tá... A Sharon brinca que toda mulher deveria... Tem 2 quilos para perder. Tem 2 quilos para perder. Então, no nosso caso, como moda praia, né, e boa parte do portfólio é para praia, a gente lida com muitas inseguranças. Na cabine, talvez seja o momento de maior intimidade daquela cliente. Perfeito. O que o vendedor tem que saber falar ali? E tem que ser psicólogo, psiquiatra, Exato. Tem que entender o porquê daquela viagem. A gente brinca e com felicidade fala isso, que a gente vende uma roupa que a pessoa vai estar feliz para usar. Né? Seja na praia, como nós cariocas temos a relação com a praia como um momento de cura, de alegria, para curar a tristeza, para celebrar algum momento, mas também dentro da Blumen a gente está vendendo um momento de realização, seja para uma lua de mel, seja para uma viagem que ela está aguardando há muito tempo. Então, todos esses pontos de contato dentro da loja tem alguma correlação emocional atrelada, que é o que você falou. Se eu quisesse só comprar, eu estaria talvez no e-commerce, mas o alicerce principal, onde a gente consegue trocar com o cliente, escutar ele, uma escuta ativa e ter pontos de contato, esse é o mais importante. E eu gostei muito do que você falou do não tem mais tchau, te chamo no WhatsApp. É isso. Né? E eu vou trazer 2 perguntas agora que são nesse viés. Acho que quase como uma dica para quem está assistindo. Você falou sobre o não ter o tchau. E a gente viu que viralizou há um tempo atrás, algumas semanas atrás, um vídeo de uma menina falando que tô dando só uma olhadinha. Perfeito. E que algumas lojas não tinham, né, a pergunta aberta para mas é para você, é uma viagem, você está procurando alguma coisa, um presente especial? Quais são ali, além do tchau que virou te chamo no WhatsApp e eu olhadinha, como é que você quebra isso? Qual é outra objeção que seja uma porta fechada, que você encontre um caminho para abrir, que você utiliza na sua equipe hoje, para a galera que está assistindo? Aula grátis, né? Essa aula grátis, a degustação. Essa aula grátis. Então, vou dar realmente assim que... Primeiro, da olhadinha, eu brinco que quando a cliente vai dentro da loja, ela entra, vem até mim e pergunta, vou dar uma olhadinha, eu vou falar, nossa, você achou a pessoa certa para você olhar a casa com a pessoa que está aqui há mais tempo. Vamos lá, que eu vou te mostrar a loja inteira. Então eu quebro um paradigma mostrando para ela que eu sou um anfitrião dela. Então ela vai dar uma olhadinha assim, tudo bem, mas você vai olhar comigo. Porque quem conhece o setor de cada uma das partes da loja sou eu. Eu sei o VM exatamente como ele está montado. Então à medida que eu vou fazendo ela olhar, é diferente. Sim. Do que eu apenas deixar ela olhar. E aí, aí você me pergunta, mas Rick, isso não vai ser um pouco invasivo? Não, eu vou dar o tempo dela caminhar, mas eu vou começar a trazer insumos para a conversa. Então, poxa, já reparei que você tá, sem querer, você tá com uma linha de clássicos minha, já nos pés. Então, já vi que você conhece bem a marca. Se você é mais da linha dos clássicos, que tal a gente começar a olhar para uma coisa mais ousada, diferente? Já que você tá na casa da marca, vamos experimentar uma coisa que você não tem hábito de usar, ou que você tem vergonha de comprar, e que você possa fazer isso aqui dentro. E a gente possa quebrar um pouco desses paradigmas, a começar por agora. Quanto você calça? E aí? Pronto, aí já abriu o caminho do diálogo. Abre o caminho e quebra um pouco o paradigma aí do diálogo. E acho que as principais objeções que eu escuto muito hoje, uma é quando você vai dar tchau para cliente ou quando você não pesquisa cliente antes de você começar a atender. Como é que funciona isso? A gente hoje tem dado, numa boa. Eu vou dar um oi para ela, a primeira coisa é me apresentar. Se eu não me relaciono com aquela pessoa através do nome, eu quebro um paradigma. Boa. Então vou chegar, oi, tudo bem? E aí tem técnica, né? Eu nunca posso me apresentar primeiro. Ah, é? É, porque se a gente se apresenta primeiro, a cliente me corta. Ah, obrigado. Fala assim, oi, prazer, eu sou o Ricardo. Não, tá bom, vou dar uma olhadinha. Aí, oi, prazer, como você chama? Sharon? Oi, Sharon, prazer, meu nome é Ricardo. Você fica sem graça de me cortar. Porque eu tô te perguntando o nome primeiro, é educado você me responder. Então tem técnica, você primeiro pede o nome da cliente sempre.
Anotem isso. Pô, já tem ouro sendo entregue aqui, tá? Equipe Blue, esse corte foi pra vocês, né? É isso. A meta que você não bate tá na pergunta que você não faz. É isso. E aí, quando você pergunta o nome para cliente, você quebra uma objeção. E aí, repetidas vezes, você tem que usar o nome dela. Sharon, então, tô indo lá no estoque. Sharon... E aí, a todo momento, aquilo se mantém mais especial. Nossa, esse rapaz não esquece meu nome. Ele me olha nos olhos. Ele tem uma conexão comigo um pouco mais Michel forte. tem uma super experiência assim Vou agora. contar isso agora. Conta isso. Então, Não, mas deixa eu quando você terminar. vai quebrando essa... Da onde vem a objeção? Do vendedor que vai virar, né? Eu falo da viradinha fatal. A cliente entra e fala, eu queria um biquíni P, esse aqui. Aí você, só um minutinho, vira e vai buscar no estoque. Você não criou conexão, não criou vínculo, não deu Só um tirou o oi. pedido. Você só tirou o pedido, exatamente. É isso aí o robô faz, né? Olha o que o McDonald's fez trocando as pessoas por máquina. Então, Só tirar pedido. mas quem faz isso é a gente. Eu não culpo o McDonald's, eu culpo a gente. Porque se tivesse com um sorriso bem dado, uma boa vontade ali, não seria substituído pela máquina. Sabe? É a gente que se coloca substituível ali. E quando o cara fala assim, não, daqui a pouco, gostei de tudo, mas daqui a pouco eu volto. Tem alguma para saída para essa? Essa tem sempre saída. Quando a pessoa vira pra gente e pergunta, eu vou voltar daqui a pouquinho, eu tô experimentando, cheguei no shopping agora. Tudo bem, eu só não sei se você vai ter a mesma experiência que você teve comigo agora. Pronto. Vamos se manter um pouco mais ativo? Que tal você me mandar o seu WhatsApp? Você me dá essa permissão liberdade. de pegar seu telefone para eu me manter em contato com você, porque eu não vou deixar você fugir aqui da loja. Então, às vezes, até trazer um pouco de humor e quebrar um pouco isso, principalmente através do humor, com um sorrisinho, a gente consegue dar um pouco mais de direção. E aí eu tava falando de você pegar os dados, né? Hoje não existe mais isso. Você começar a atender o cliente sem antes pegar o CPF dele, né? Todas as empresas hoje trabalham com dados, seja a menor do mundo, ela vai trabalhar minimamente com dado ali daquela pessoa. E se você não trabalha, tem que trabalhar com dado. Tem. Dado é fundamental. Saber quem está te consumindo. Pode ser da maneira, às vezes, mais simples do mundo, mas não deixe de pegar os dados, né? E isso, a gente tem muito. E não adianta você ter vários aplicativos ou várias formas de ter dados se você não olhar, né? Exato. Não ver, não estudar. Não fica um bando de... que você fala? É um bando de É dados. um bando de dados, né? Não Ao um invés de um banco de banco de dados, dados. né? Perfeito. Fica... Eu tive uma experiência recente que vai muito de encontro com o que você falou. Eu estava na véspera da Black Friday, um dia antes, passeando pelo shopping, fui um almoço de final de ano e depois passei numa loja que eu entrei uma vez na vida. Tudo bem que foi uma loja que eu estava com um amigo, a gente conversou bastante e tal. Eu entrei na loja há um ano atrás, exatos um ano atrás, na Black Friday do ano passado, e comprei uma calça. Passado um ano, voltei na semana passada. Quando eu pisei na frente da loja, o vendedor lá de trás, fala Michelzinho, beleza? Aí eu, caraca, tu lembrou meu nome. Aí ele, pô, tá maluco, tu acha que eu vou esquecer? Pô, tu acha que tá passando batida aonde? Chega aí, beleza? E aí, tudo certo? Eu falei, pô, tudo certo, cara. Pô, tava pra voltar aqui porque eu gostei muito da calça que eu comprei. Aí ele, pera aí que eu vou ver no sistema quais tamanhos, quais cores que tem. Pum, ele entrou no sistema, ó, você comprou essa, eu não tenho as outras no sistema, na loja, mas eu vou montar teu carrinho no Omni, escolhe, manda entregar aqui, eu faço a bainha pra você, já te entrego Ele pronto. lembrou que o Michel tinha feito a ajuda. Ele lembrou o meu nome, a forma como eu brinquei, porque ele tava rindo comigo, olhou tudo os produtos similares à minha compra, montou meu carrinho, me mandou um WhatsApp com o carrinho, fecha, faz o gol. Ele fez tudo, me entregou. Eu só tive o trabalho de ver as que de fato combinavam comigo na exatidão, passar o cartão e fiz questão de avisar ele, ó, irmão, comprei, vai chegar aqui, vou na loja pra gente fazer bainha e tal, não sei o quê, e me mostra a coleção nova que eu faço questão de conhecer. Ele já me ganhou pelo nome. Saber meu nome fez com que a venda dele tivesse um valor muito maior. E, de novo, é isso. A meta que você não bate está na pergunta que você não faz. Perfeito. A gente vive na era da informação. A resposta, muitos têm, através do chat GPT, através dos mecanismos se conectar, e tudo né? mais. Quando o cliente tá lá pra onde que é, uma viagem, perguntar como é que foi a viagem, se o presente deu certo, estar ali em contato, que eu acho que é esse desafio que a gente tem. Mas também é uma oportunidade também, né? Porque as pessoas estão conectadas. Você não tem que esperar o cliente ele passar. Você pode se conectar com ele de diversas formas, mas agir com a intenção também. Porque eu acho que essa é a maior Quando falha. você fala de intenção, pra mim, é fundamental. Isso que, esse exemplo, Michel, pô,
Perfeito exemplo. Eu acho que vai junto a frase do trabalhar dá trabalho, né? Você vai pegar uma pessoa incrível, boa, porque para fazer isso tem que ser um diferencial, né? Tem que ser uma pessoa que gosta do que faz. E aí, quando você fala de intenção, eu sempre digo isso, assim, a loja precisa criar rituais. A mesma coisa que a gente... hoje eu só escuto, né? Todas as coisas que a gente lê, vocês também jogam no Google, em qualquer coisa que a gente vai ler, a gente escuta o problema geracional. Porque a geração nova não quer nada. Porque a geração nova desiste. Porque a geração nova XYZ. Eu adoro dar exemplos que fogem do padrão, né? A Globo se reinventou. Sabe? A Globo começa a fazer novela com rede social, que a menina é influenciadora, personagem... Olha como as coisas vão avançando. Sim. O que até então era só uma TV aberta. Tô usando um exemplo, assim, completamente diferente, mas para entender como a gente precisa evoluir. Ao invés de eu reclamar da geração nova, como é que eu crio rituais com ela? O que ela mais gosta de fazer? Porque é com ela que eu vou trabalhar. Entende? Ou eu reclamo, ou eu faço alguma coisa diferente para poder essa intenção acontecer. Você vai trabalhar e é para ela que você vai vender. Exato. Daqui a pouco a grande consumidor vai ser essa próxima geração. Então, como trabalhar, como vender, como engajar, como reter, né? Como tudo isso que a gente tem de desafio como líderes e gerando ali experiência o tempo todo. E eu vejo que mudou muito. Assim. Mudou. E que você trouxe na questão do banco de dados, toda empresa tem dados, isso é muito verdade, e se você não tem, você não deveria nem estar no varejo. Mas assim, seja na planilha do Excel, colocando o nome do cliente, o CPF dele, a compra, o telefone, a gente vê também hoje tecnologias muito avançadas. E diferente do passado, hoje são muito acessíveis. Tem plataforma de 150, 200 reais que vai te dar um BI maravilhoso, você só tem que imputar. Acho que o grande desafio é treinar a equipe. No seu ponto de vista, o que você tem hoje dentro do grupo ou que você vivenciou em mercados anteriores, quais são as tecnologias essenciais, né? Seja a agenda do vendedor na palma da mão dele, seja um BI atualizado, o input desse BI pela equipe, o que você imagina e acredita que seja relevante de tecnologia na loja e o desafio dessa equipe utilizar a inteligência artificial, utilizar tecnologia a favor da venda? Eu acredito que a tecnologia... Hoje, tudo que ele puder acessar o histórico, porque cada cliente é único. Então, na minha cabeça, as ferramentas que tornam esse cliente único são melhores para você. Vou dar um exemplo. A agenda, ela é importante? É, extremamente importante. Por quê? Porque eu tenho muito tempo ocioso hoje dentro de loja. Não adianta dizer que não. Tem. A gente, mesmo em períodos altos do varejo, de muito fluxo, você tem horários que você não tem o mesmo pico. Pela quantidade de pessoas que tem dentro da loja, que você coloca um extra natal ali, enfim. Então, como é que eu vou trabalhar esse cliente como único? O dado. A partir do momento que eu faço uma abordagem, seja ela pelo WhatsApp, ou seja ela fisicamente, se eu fizer uma abordagem sabendo quem é o Michel, sabendo quem é a Sharon, tudo muda. Com certeza. É como você falou, vai canalizar a energia para que eu só vou fechar aquela venda, porque é tão natural essa pessoa me abordar dessa maneira que não tem para onde correr. E eu acho que vai além, assim, quanto mais você puder humanizar o sistema, melhor. Vou dar um exemplo, assim, hoje a gente atua dentro do grupo existem de fato várias ferramentas, inclusive hoje boa parte das ferramentas que a gente trabalha são proprietárias, mas antes de serem proprietárias nós trabalhávamos com várias outras dessas no mercado. Você tem campo de observação, qual a observação que você coloca para essa cliente, se você trabalha, se essa cliente entrou com uma criança ou não. Ricardo, mas eu não tenho infantil ainda na minha loja. Um dia vai ter. Trabalha com o campo para frente, sabe? Eu costumo dizer que hoje a agenda e criar o ritual do vendedor, saber o que tem que ser feito naquele dia é imprescindível. Então, quantos clientes ele tem que atender? Para mim é conta matemática. Eu não vou para a loja sabendo que eu tenho que vender 5.000. Não. Pega teu ticket médio do dia anterior, divide pela tua meta e vai te dar a quantidade de clientes que você precisa vender. Exemplo, você tem que vender 5.000, o ticket médio é 500 reais, você tem que tirar 10 pedidos, você tem que fazer 10 atendimentos 10 vendas convertidos. de 500 reais, exatamente. Então eu vou para aquele cliente com 500 reais. Se a Sharon comprou 400, o meu próximo vai ter que comprar 600. Muda a percepção que eu vou trabalhar. Então é criar ritual. Total. É uma regra. É natural. Bem, aí eu gosto muito de trabalhar, você deve ter percebido já na minha fala, mas eu me empolgo falando isso porque eu fico impressionado como as pessoas colocam isso numa imagem ruim dentro do varejo.
Sendo que toda e qualquer outra profissão Tem. passa pelo mesmo protocolo e regra. Você vai para um médico, ele tem que fazer toda a asepsia antes de começar a te atender. Você vai fazer um exame, tem toda a asepsia que tem que ser feita. A enfermeira, todo um protocolo para aplicar uma injeção na outra pessoa. Todo mundo segue rituais e regras. Por que que o varejo não olha para isso com bons olhos? Mas eu vejo que o varejo, quando fala do antigo vendedor ou a antiga forma de vender, Sim, era um pouco no flow, assim, sabe? Sim. Era, tipo, era a sorte que chegou alguém que ia comprar e... Não tinha essa profissionalização e todas essas informações para serem usadas. Que eu acho que o desafio hoje, não adianta também ter todas essas informações. se você não E usa. não sabe cobrar e não sabe como extrair o melhor, porque senão vira custo. E é onde Perfeito. que o empreendedor tem que ou aprende a cobrar, e o outro não é custo, é investimento de informação. Porque se você não usar de fato, aí tá gastando dinheiro, não importa se é caro ou barata, mas não tá sendo útil. Então é também pegar tudo que a gente tem hoje e conseguir botar pra frente, porque os vendedores mudou a forma de vender, mas ao mesmo tempo eles têm a informação, cara. Isso é tão valioso, isso é tão... Você já sabe qual é o tamanho, quantas vezes já comprou, não comprou, a última vez que comprou. Você tem como puxar assunto real, sabe? Pô, eu vi que essa última sunga que você comprou tem tanto tempo. O verão tá chegando, o carnaval tá aí, vem aqui. Você tem ali, né? Você tem um storytelling quase montado. Sim. Eu acho que o que falta real é o ritual. É um pensamento que eu trago muito hoje das empresas de tecnologia. Como é que é o modus operandi das empresas de tecnologia hoje? Eles trabalham com PO, Product Owner, sprints. Se a gente pegar essa linguagem moderna, bem legal, que eu posso estar falando grego aqui, para a maior parte das pessoas que estão escutando, mas joga num chat GPT ou num Google coisa rápida Rapidinho. sobre isso. Se você pega esses métodos, né? O que é uma sprint? Falando a grosso modo aqui de maneira muito vulgar até, é você ter um ritual semanal de alinhamento do que está sendo pedido de um determinado projeto. Perfeito? Isso na linguagem de tecnologia. Vamos trazer isso para a loja. Como é que a gerente faz as reuniões dela de 10 minutes, onde ela tem uma sprint semanal para saber os dados do tipo, você teve X contatos de agenda, converteu Y, por que aconteceu isso ou isso, por que isso aqui não avançou ou deixou de avançar. Checagem. Criar ritual, processo dentro de loja. Senão você não vai fazer a venda acontecer, porque o mercado mudou. A gente precisa dar atenção, né? A pessoa precisa saber quem é aquela minha cliente, por que ela consome daquela forma na minha loja. A gente vive, isso é muito legal. Isso é muito legal e eu acho que é o que falta para a grande maioria dos que ou batem cabeça ou não estão chegando nas metas, ou versus aquelas empresas que crescem, que batem meta e por aí vai. A gente vive um varejo onde o turnover é muito alto. Para muitos deles é o primeiro emprego, Perfeito. ou aquela profissão de uma pessoa mais jovem, temporária, tá ali para pagar uma faculdade, tá ali para comprar o iPhone novo, depois, enfim, arruma outro emprego, fica um tempo no auxílio-desemprego, e tem muitos amigos que falam que treinar custa caro, treinar é caro, e aí a contrapartida mas tem uma equipe que não é treinada, custa muito mais caro. Como é que você faz no olhar de turnover alto para que a galera que entre ou que porventura se mantenha pouco tempo ali esteja sempre treinada? É tudo virtual, né? Tem lá os treinamentos dentro da escola Arezzo Digital. E isso também passa na parte de contratação? Você entra um pouco no viés da contratação ou isso é o DP, o RH, a área de gente, gestão que vai cuidar, que quando chega para você tem só o trabalho de treinar, moldar e manter, cultivar esse cara dentro da equipe? As perguntas estão sensacionais, assim. A contratação, para mim, mais uma vez, ela está vinculada à cultura. Primeira coisa, outra premissa que eu acho que é relevante e extremamente valiosa no mundo de hoje. Comece a enraizar pessoas dentro da tua empresa para criar cultura. O vendedor vai ficar a partir do momento que ele vê exemplo. Bem como é dito em todos os lugares hoje de raça, de corpo, da pessoa querer se enxergar naqueles modelos. Um preto vai querer ver uma pessoa preta dentro de loja, digamos assim. Se a gente passa pelo aspecto da raça, vou dar o exemplo. Claro. A mesma coisa é o vendedor. Se ele não enxerga uma pessoa ali de longevidade, alguém que foi ancorado por essa companhia. Eu estava vindo para cá hoje,
para fazer esse podcast com vocês. E aí recebi um direct no meu Instagram de uma supervisora que ela estava atendendo dentro do Grupo Arezzo, ela foi atender os meus chefes da Melissa. E eles não se identificaram na hora, que já tinham sido meus líderes na época. E aí ela começou a filmar, ela já tinha me mandado, né, no paralelo. Só que hoje a supervisora veio me contatar. Nossa, fiquei impressionada como eles lembram de você, como eles falam bem de você. Aí eu falei assim, isso é a escola, né? Eu tinha referência, né? Da mesma escola que eu fui criado, ela também foi criada. Então aquilo era uma referência para mim. Então, quando você me pergunta, a gente tem um desafio muito grande de turnover. Como é que eu diminuo ele? Primeiro, sendo exemplo. Tem que ter ali, nas lideranças, pessoas que vieram desse lugar, para que elas se enxerguem como carreiras que se perpetuam dentro do varejo. Legal. Isso é uma premissa. A segunda premissa é você começar a consolidar a escola. O que é consolidar a escola, na minha opinião? Começar a mostrar para as pessoas que o varejo ensina você para a vida. Eu adoro dar esse pitch em toda abertura de onboarding de colaborador. O que é esse pitch? Hoje, você vê o médico assim, ó, no TikTok. Hoje você vê a nutricionista tendo que fazer isso ou aquilo. Pegando o requeijão, joga para um lado ou para o outro. Pode ou não pode? Até então, era o vendedor que se colocava nesse papel e julgavam como uma coisa errada. Hoje, qualquer profissão precisa passar por isso. Um médico seria melhor médico se ele tivesse vivido varejo. Porque ele teria aprendido a lidar com gente. Porque, no final das contas, o que um médico faz? Cura e cuida de pessoas. Poxa, se ele tivesse vivido dois natais no varejo, eu tenho certeza que ele seria um médico muito mais afetuoso e atencioso. Eu tenho certeza que uma nutricionista teria um melhor approach com o seu paciente se ela tivesse passado pelo varejo. Então, eu brinco com verdade que o varejo é um onboarding de qualquer profissão do Brasil. Não adianta. Do mundo. Se você não passa pelo varejo, se você não vive isso com uma chancela, você não se desenvolve. É muito importante falar disso. Assim, porque, de fato, empoderar também essa profissão. É isso. De não tá ali só para pagar o boleto do iPhone, que nem a gente falou. Mas também, voltando lá atrás, da intenção. Porque o que eu sinto que o turnover ou esse não engajamento... Que isso, as pessoas têm essa distração, tá lá, não age com a intenção do tipo, eu tô aqui, por mais temporada que seja ou não, com a intenção de dar o meu melhor. Perfeito. É olhar para cada cliente que entra com entusiasmo para dar o meu melhor e agir. E não tipo assim, no próximo então eu vou, não sei o quê. E aí vai e não realiza, assim. Então eu sinto que treinar, engajar e motivar também passa por esse lugar do que entender que o cara faz parte daquilo. Que ele não tá batendo a minha meta, ele tá realizando o sonho dele. É isso. É o legado que ele deixa. Como profissional, como pessoa Perfeito. que vai aproximar do sonho dele, assim. E quando ele entende que só depende dele, que a loja, o sapato, o biquíni é um meio dele alcançar. É isso que eles têm que acreditar e entender e agir na intenção de dar o seu melhor todo dia. É isso, é não esperar o Natal chegar para bater a meta e aí tá cansada e vai, no final corre atrás. É todo dia dar o seu melhor. E é isso, aceitar as ferramentas, trabalhar, treinar e ver toda a oportunidade de aprender. Perfeito. Olha o Teodoro aí, né? Sim, sim. É um meio. Era só o meio. Passou por diversas lojas. Mas o meio, o legado foi ele que fez o dele. Claro. Olha a carreira que ele faz hoje como influenciador e olha as marcas que contratam ele para dar treinamento sobre isso, por exemplo. Palestrar sobre isso. O que ele fez? Deixou um legado. Eu adoro dizer assim, quem vai ser a Anitta do varejo? Que vai deixar um legado, um nome, sabe? Como pessoa que faz o diferencial. E aí, para finalizar a resposta, como é que a gente diminui esse turnover? A gente trabalha projetos, né? A gente tem o ensino on e off, a gente trabalha com os onboardings todos online, mas todo onboard online a gente tem a facilitação presencial. O que é a facilitação presencial? Ou o time comercial, o supervisor desse franqueado, ou o nosso supervisor comercial da loja própria, ou o consultor de franquia, por exemplo, ou alguém de treinamento, pode fazer um desdobramento daquilo que ela aprendeu online. Legal. Uma parte prática daquilo que é online. Então, para mim, todo ensino é híbrido.
né? Então, ela tá assistindo ali uma parte, mas depois eu tenho que dar continuidade para ela em algum momento. Então, se for numa visita e o consultor tiver com algum problema naquele indicador ou com algum problema específico ali naquela loja, ele vai ter um material ali para poder trabalhar o desdobramento do que é online. Então, a gente sempre chama, a gente chama e chancela dessa forma. Então, ela tem os onboardings todos online, a gente chama de ZZ Conecta, é uma área, uma agência mesmo que as pessoas têm que entender, é um perfil de Instagram, a gente tem página da internet, o portal onde ela acessa e consome o conteúdo de educação. Então, a gente deriva esse canal em várias frentes. E que acho que é legal falar sobre o treinamento de vendedores, que passam por isso, né? Sim. Mas e nessa juventude, como é que você consegue... Você tem gamification? Porque muitos falam sobre 100% gamificado. Isso. Como é que é? Aí hoje a gente faz programas, né? Então, a partir do momento que a gente solta uma virada de coleção. Então, tem um programa de pontuação, onde quem faz mais rápido, com a melhor nota, ganha um tipo de pontuação. Ao longo da coleção, a gente solta quiz, aleatório, dias separados. A gente faz Big Fone, para saber se a pessoa está ciente do que está tendo de conteúdo ou não. E aí ela ganha prêmios ou não. Então, acho que é mais do que gamificado. A gente amarra... Isso é legal. Em todas as frentes. Então, cada virada de coleção, ela está amarrada, que a gente faz uma viagem, um tour em algumas cidades, e isso tudo está amarrado, a plataforma. Por isso que eu falo, tudo a gente chama de ZZ Conecta lá dentro. E aí a gente tem o ZZ Conecta, que é o tour, que são as visitas em loja. A gente tem a rede social, que é o informal learning, a forma informal dela aprender. A gente tem o portal, onde é oficial e ela tem que aprender, porque ali eu tenho dado se ela consumiu ou não o conteúdo, se ela fez ou não, se ela tirou nota boa ou não. Exato. Então, a gente amarra de todas as formas. E com isso, a gente chancela para diminuir o turnover. Como assim, Henrique? Exemplo. Vou fazer um evento de final de ano, a gente teve a nossa convenção, tem o Melhores do Ano. Vamos começar a reconhecer quem está com a gente há muito tempo, pessoas que fazem performance há muito tempo. Então, isso vai fazendo a pessoa ter longevidade dentro de casa. Automaticamente diminuindo o turnover, fazendo ela ter longevidade de querer ficar dentro da marca. Criando os exemplos que você comentou. Criando tá exemplos, sendo promovida. Então, isso vai trabalhando mesmo uma saúde e longevidade desse colaborador com a gente. E a gente também nas convenções sempre fala sobre isso. A gente agradece a presença de todo mundo, mas fala, isso é muito mais sobre você do que sobre a gente. Perfeito. Né? Você está aqui hoje pela Blumen e a gente quer que seja muitos anos pela Blumen através da venda. Mas a realização do seu sonho passa pela meta que você bate, pela comissão que você vai receber. Perfeito. E amanhã depois você não está mais na Blumen, você vai estar na empresa XYZ, mas o conhecimento é seu. Ninguém te tira isso. Ninguém te tira. As pessoas podem te tirar o cargo, podem te tirar isso, podem, muda de empresa, muda de equipe e tal, mas o que você está aprendendo naquele dia, a forma de comunicar, a forma, os gatilhos emocionais da venda, a forma de... mas o que eu vou querer aprender sobre biquíni? Hoje você aprende sobre biquíni, diferencial da lycra ou do acabamento, da modelagem. Amanhã depois você vai vender carro, vai vender bicicleta, você vai vender outra coisa utilizando os aprendizados que você teve ali naquele momento. Por isso é intencionalidade do aprendizado, mas também é você ter a relação de, cara, isso é para mim. A empresa está pagando para eu aprender, para eu hoje usar com ela, mas amanhã isso vai ser, como você citou, o Teodoro, ele é um compilado de vários treinamentos. Perfeito. Que com o jeito dele, da forma engraçada, disruptiva, entretenimento, atrelado àquilo ali, ele faz a oração do varejo, o treinamento do varejo, e aí vai trazendo esse universo. A gente teve, quando a gente iniciou o projeto de transformar nossos vendedores em vendedores digitais, muito a gente foi aprendendo no caminho. Aconteceu uma situação da nossa diretora, ela falou, cara, meu enteado foi comprar numa loja e a vendedora depois continuou o contato por WhatsApp, uma foto na praia de biquíni. A namorada descobriu, deu um problema imenso. Por que tem uma menina de biquíni te mandando mensagem? A vendedora, tinha no perfil dela, pessoal / profissional, uma foto de biquíni. Existem muitos, pré-requisitos, digamos assim, que o vendedor tem que ter um cuidado para não mandar um WhatsApp para alguém na roupa diferente, enfim. Qual é esse pré-requisito? A gente pode entrar nesse mundo, mas para falar sobre a Influencers ZZ no final, que é o programa que vocês têm, né, para transformar um vendedor físico num vendedor digital, que é mais ou menos o influenciador da marca. Esse é o grande. Mais que ser um vendedor, ele ser um influenciador, que eu acho que a Farm fez isso
Muito forte. Com maestria, Tem um case, eu não sei se vocês sabem, mas a Chantal, blogueira, ela era funcionária da Schutz. Ela era RP da Schutz, dentro da área de marketing. Depois ela se tornou influenciadora de tão grande que ela ficou. Ela tá, inclusive, nos livros lá do Alexandre. Caramba! Como uma pessoa que já foi colaboradora e se emancipou com a carreira. Bem parecido com o que o Teodoro fez, que é como você falou do legado, né? Como a pessoa deixa esse legado. O Influencers, ele nasceu com uma premissa... Mais uma vez eu volto no tópico dos rituais, né? Uhum. Então vamos aprender com as áreas de tecnologia, como é que elas trabalham e processualizam as coisas. E como é que a gente faz isso acontecer dentro do nosso universo de negócio, que é o varejo. Então a primeira premissa foi... vendedor digital, para mim, não tem mais diferença. Ele é vendedor físico e digital. Não inventa essa de que um é outro, o outro é um. Não tem como. As lojas... Até eu escuto muito isso. Mas aqui na minha loja a gente prefere ter só um vendedor digital. Na verdade, você não está tendo um vendedor digital. Você está concentrando numa pessoa os contatos digitais. Porque vendedor digital todo mundo tem que ser. Eu até brinco que não pode usar essa nomenclatura. Ela não é uma vendedora digital. Ela é uma organizadora dos teus processos de venda digitais que acontecem na loja e que as outras não vão dar conta de fazer. Então, quem vai ficar respondendo o WhatsApp é essa pessoa, concentrado nela. Mas ela tem que saber vender fisicamente, bem como a vendedora física tem que saber vender digitalmente. Sim. Que é o famoso não tchau para cliente. E aí, como é que a gente... Como é que eu acredito que isso funciona olhando para esse mercado? Criando rituais. Então, primeira premissa... Me volta na pergunta? Na área do influencers. Qual foi a premissa? Primeiro, a gente criou um guide para cada marca. Então, nós procuramos o Estilo The Look, que é a autoridade no mundo da moda. Legal. Olhamos para as meninas que criam conteúdo absurdamente ali dentro, né? Elas fazem conteúdo de moda, viralizam conteúdo de moda. E aí a gente pegou nessa parceria e pensou em duas coisas. Uma, vamos criar um guide junto das marcas, do que elas podem ou não fazer, com base no que vocês já têm expertise, que elas já têm, vamos combinar. Elas já fazem uma curadoria ótima no perfil delas. E também vamos dar uma aula, porque elas viraram escola recentemente. Vamos dar uma aula para essa galera influencers, como é que eles podem atuar diante disso. Então, lá atrás, a gente começou a criar esse guia, independente da Estilo The Look. Depois eles melhoraram ainda mais o guia, mas a gente criou um guia para cada marca. Então, a Ana Capri tinha um estilo de abordagem que podia ser... mais descomplicado do que as demais. Na Schutz a gente tinha um crivo mais alto, pela proposta mais sexy, bold da mulher ali. Então a gente criou uma narrativa para cada marca. Então um guide mesmo. Como é que ela faz um penteado legal, como é que ela se arruma, como é que ela tem que posicionar a luz... microtécnicas de iluminação, microtécnicas de microfone, se é legal ela usar um microfone fora do telefone, não só usar o microfone do telefone, como é que ela segura, como é que ela compra um tripé, como é que ela aparece, como é que ela tem que organizar o feed, quais são os aplicativos que ajudam ela a organizar feed, para deixar bonito, esteticamente evoluído. Então a gente criou um guide para cada uma das marcas, capacitou essas pessoas e aí lançamos o programa. Basicamente, o programa era, na nossa cabeça, toda marca tem uma RP, certo? Para o público final. Sim. Que fala para o público final. Vamos fazer uma RP interna. Vamos fazer essa pessoa querer ser influenciadora, querer virar RP para o cliente final. Só que ela vai ser dentro de casa. E aí a gente fez um programa de 6 meses de longevidade, onde eles tinham um monte de pré-requisito. A plataforma, consumo de conteúdo, estudo, quiz, gostar de moda, querer falar para a câmera, fazer vídeo. Quase um programa mesmo de influenciador, um concurso de influenciador. E aí o prêmio a gente já teve os ganhadores, né? Virou um sucesso, viralizou em tudo quanto é lugar. A gente foi pro podcast da Lynx contar o que aconteceu, esses temas. Então, que realmente viralizou, virou uma coisa grande pro Brasil. E para esse olhar de como a gente tem que cuidar do nosso cliente interno. Eu sou um grande defensor, né, da equipe e do treinamento que essas pessoas precisam se desenvolver. Quais eram os prêmios? Os prêmios. Depois que eles ganham um kit influenciador. Então eles ganham um microfone de lapela para usar no telefone, o
tripé, o ring light, iluminação, uma retirada de produto por mês para ela ter um produto diferenciado, Legal. bacana para ela trabalhar, uma ajuda de custo para que ela continue patrocinando post, faça programas de incentivo na sua própria rede social, cursos que ela vai fazer junto com a gente e ela vai gravar os nossos conteúdos internos. A partir dali, eles se tornam professores multiplicadores de conteúdo. Então, os próximos cursos que a gente for lançar, eles ganham esse mérito durante 6 meses. De janeiro a junho de 2025, eles serão os nossos influenciadores. Né? Um por marca, uma gerente e um vendedor. E aí eles vão, ao longo desses meses, eles vão para São Paulo, vão gravar com a gente as aulas, eles vão dar aulas de como influencia, de como é que trabalha, de como é que olha para a câmera. Então a gente vai fazer uma série de capacitações para emancipar essas pessoas. Aí eu sei que, imaginando quem tá assistindo, tem sempre o azedo, né? Uhum. Aí o azedo fala assim, mas ela foi a melhor e ela ganhou o direito de trabalhar para a marca. Aí a gente volta no que eu estava falando antes, que a gente estava comentando, não é sobre a marca, é sobre o profissional que vai estar ali. É aquele profissional que está se capacitando e hoje ele está na frente da loja e está vendendo e está se tornando um vendedor omnicanalidade, digamos assim, não existe vendedor físico nem digital, ele é um vendedor e utiliza as plataformas como meio de venda. Esse cara está se capacitando para amanhã ou depois ter o treinamento dele, ou para ser alguém que vai sair sempre na frente no que diz respeito a bater as metas, ou vai virar um próximo influenciador. Uma Chantal, Teodoro. Às vezes as pessoas têm um pensamento pequeno e falam assim, mas isso não é meu trabalho. Ou vou perder, né? Vou perder esse profissional. De tipo, vou perder o profissional. Esse olhar do dono vou dar da marca. Tanta capacitação para ele que ele vai embora. O exemplo arrasta, vai vir outros. Exatamente. Vão aparecer outros, são os líderes que a você gente criou cria. Cultura, né? Tua marca tá fazendo isso. Isso é maravilhoso. Mas é isso, esse egoísmo também, né? Tipo, desde o não treinar, o não ensinar pero no mucho, o suficiente para ficar ali. E não é isso, assim, porque a gente perde, a gente tem que estar... Cara, isso é muito maneiro, porque isso, o exemplo arrasta, porque a que perde a vergonha num primeiro, começa a fazer do lado... blogueirinha, você vê outra também tá ela é blogueira agora, aí começa a bater a meta do mês, já tá ganhando melhor, já tá batendo... Aí a competição saudável começa a acontecer. Que isso vai até do código vendedor, da ativação do WhatsApp. Perfeito. Porque sempre tinha aquela desculpa, mas minha loja tem um fluxo muito alto, não dá. E quando que tá lá no Barra Shopping, no fervo, e tá batendo, fala, não dá pra quem? Não dá pra quem não quer que dê. Adorei, assim, tem uma premissa que eu gosto muito que vou fazer um exemplo que parece que não tem a ver, mas tem. Quando um franqueado ou um dono de operação, seja ela própria ou franquia, ele vai fazer uma corrida de vendas, eu sou sempre a favor das corridas que têm um olhar de gratidão. Pode parecer muito hipotético, assim, da minha parte, mas por que eu falo isso? Entre dar R$1.000, que é o que todo pensamento comercial tem. Eu não sou a favor. Entre dar R$1.000 e pintar o cabelo dela, eu prefiro pintar o cabelo dela. Legal. Porque toda vez que ela fosse olhar no espelho, ela vai falar, quem pintou meu cabelo foi fulano. Os 1.000 ela esquece, ela vai pagar uma dívida ali, nunca mais ela vai lembrar de você. Total. Então acho que é a mesma premissa de quando você desenvolve uma pessoa nesse lugar de influenciador. Sim. A gratidão vai permanecer para a vida toda. A Chantal com certeza olha para o grupo e fala, eu vim dali. Foram eles que me deram essa oportunidade. O Lourenço, que é outro de treinamento, boa parte do caminho dele veio de Arezzo, de quando ele trabalhou lá dentro do grupo. E isso volta para a marca, volta na gratidão. Eu acho que é muito por aí, né? E é o que você falou do exemplo arrasta. Quando você cria essa cultura de que a sua marca faz isso e perpetua esse legado, as pessoas vão querer entrar ali e continuar mantendo o legado e a chama viva, né? Porque é isso, para mim tá ligado a esse lugar de reconhecimento que a pessoa vai te dar pelo que você fez por ela também. Não, isso você comentou também, cara, tem muito a ver com algumas coisas que a gente faz, né? Nessa premiação de gratidão. Um exemplo, a gente, final de ano, a gente não premia o time... R$100, R$500, R$1.000, a gente compra coisas para casa dele. Né? A gente, eu sou desse time total. Festa final de ano da empresa, foram, sei lá, 30 presentes. Aí tem airfry, escova de cabelo, robozinho para limpar a casa. Porque eu gosto desse exemplo, quando a gente casou, você bota uma lista de casamento lá. Né? Você vai lá, o seu padrinho de casamento, seu convidado entra lá, esse jogo de toalha, R$100. Aquele R$100 vai virar uma conta de luz, um fornecedor do casamento, não sei o quê. Obrigado pelos R$100. E a gente ganhou uma cafeteira de um padrinho de casamento nosso, uma cafeteira vermelha da Nespresso.
Cara, todo dia de manhã, na hora de tomar o café, eu lembrava do meu padrinho de casamento. Eu falei, cara, isso é Perfeito. o pagamento de gratidão. Todo dia eu lembrava dele. Ele me Perfeito. deu aquela cafeteira. Quando a gente traz isso para casa do colaborador, ou o cabelo que você pinta, ou a escova, Perfeito. ou... Enfim, todo dia, quando o cara for botar a comida no airfryer, ele fala, cara, foi a Blumen que me deu isso aqui. Ele vai isso pra aí. família. É né? isso. E vai pra Então, família, a gente vai pra porque, casa, pra família. Você tá pro dentro da filho, casa a dele. esposa que não tem contato com a marca. Com a empresa. Passa a ter. Foi a empresa do meu marido que deu. Então, assim, a gente entra porque... Pra casa Perfeito. dele. Pra casa dele. Aí na hora que ele vai pedir demissão, vai trocar de empresa... Quê? Você vai sair da Blumen? Não, a Blumen que deu airfryer pra gente, deu a geladeira nossa, que deu não sei o quê. Não, essa empresa, você tem que ficar lá. Então, Muito assim, bom. existe uma reciprocidade, uma dívida, entre aspas, de gratidão / reconhecimento das E a coisas memória, físicas, mais do que né? a dívida de gratidão, é estar sendo visto. Né? É Esse isso. dinheiro entra, passou o cartão, pip, acabou. Foi embora. Foi embora. Mas ali você tá ali, tendo contato. Inconsciente, mas tá ali, tá batendo. Nossa, assim. muito bom. É Muito isso, bom. né? E esse programa do Influencers, ele vem trazendo venda, vocês calculam, assim, vocês têm alguma metrificação, fala, cara, as lojas que têm as melhores influenciadoras são lojas que vendem mais, existe um ranking de venda atrelado a essa venda do digital, como é que Código vocês de fazem? vendedor. A gente agora, isso tudo já aconteceu desde o começo, quando eles estavam participando dentro do processo de seleção. Isso era pré-requisito, né? A gente queria trabalhar pessoas que já tivessem uma certa performance e quisessem a longevidade dentro do grupo, né? Para minimamente fazer um trabalho de desenvolvimento com essa pessoa e não perdê-la no meio do caminho. Então, isso foi uma preocupação. E a partir de agora, ela começa a ser monitorada toda mês a mês. Performance de aumento com relação à venda, se ela vende a mesma coisa que ela vendeu last year, no ano passado. Então, a gente está fazendo todas as bases comparativas de venda, Legal. que vão começar de janeiro a junho. Então, até agora, tudo que ela fez foi pré-requisito do programa, e a partir de janeiro a gente vai fazer uma mensuração em cima de performance mesmo. A gente já teve, no final do ano, assim que elas ganharam, que foi na convenção, logo depois da convenção, que foi antes da Black Friday, a gente fez uma... por amostragem, assim, porque a gente não tinha um dado fechado nem de novembro, nem de dezembro, mas a gente já teve um aumento de 22%, só pelo ímpeto motivacional. Pô, que legal. Do projeto. Então, as pessoas aumentaram numa média de performance 22%. Só pelo mérito. Só porque ela ganhou. Ela nem começou o projeto ainda, nem está trabalhando em cima do projeto, mas isso já aumentou a motivação mesmo, a forma dela querer vender e o trabalho que ela quer vender. E aí, o maior crescimento da gente foi, a gente teve mais de 100% das pessoas assíduas na rede social. Elas não eram pessoas 100% assíduas, e depois do curso, principalmente depois do estilo de look da aula, elas se tornaram, assim, eu sigo todos eles, né? Eu fico impressionado. Isso é muito Todo legal. dia acordo, vejo a pessoa e falo, meu Deus, ela já tá preparada, maquiada. Aí eu vou perguntar, não, eu gravei o vídeo ontem, tá publicando hoje só. Já tá Mas eu gravei seguindo ontem. no- Eu falei, nossa, você já tá com um calendário de post. Isso é muito maneiro. Então você vê, avançou muito, assim, fez a pessoa realmente querer virar a chave ali do mercado influenciador e pensar, pô, eu posso vender aqui e isso virar um negócio pra mim, independente de qualquer coisa. Como carreira, como você isso, falou. e ativa o código e vende sem É estar isso. vendendo. Assim, ela tá ali, mas ela Tá dormindo e tá vendendo. tá dormindo e tá vendendo. É isso. E é isso que eles têm que entender, e não tá vendendo pra mim, É isso. tá vendendo pra ele. E isso é muito legal. Eu acho que é o grande diferencial que vai separar os bons e É isso. Médios. os médios. A gente fez na convenção cooler para todo mundo, um presente para todo mundo, um cooler para levar para praia com a logo da marca estampado e tal, e todos eles tinham o nome do vendedor e o código de vendedor dele do digital. Uau! Personalizado. Justamente personalizado para ele, justamente para ele ter cada vez mais essa vivência. Chocado com o cuidado de vocês, amei. Tem esse olhar, assim, da nossa Muito parte legal. para a equipe. E eu também sigo, que na verdade não sigo, mas eu vejo todo mundo que tem lá, a gente instrui como fazer o Instagram e tal, e quando postam fotos, e eu vejo, eu faço questão de curtir todas as fotos, de parabenizar, de comentar. As meninas que mais vendem hoje, através do digital, a gente também premia elas, ajuda no post patrocinado, ring light na loja, enfim, tem esses cuidados, porque não tem como não Sempre ser. falo da né? fábrica aberta pra vir, pra gravar conteúdo. É isso, tem que engajar mais. Acho que falta
pensar em gatilhos para engajar. Programa, né? Programa. Virar um programa mesmo de desenvolvimento. Que aí vai fazer a pessoa perdurar e querer estar ali, né? Querer avançar no programa. Eu sempre... É igual fase de videogame. Se você não for dando fase, a pessoa não vai querendo avançar. É isso, né? Uma vez eu li uma frase de um livro que é: grandes alpinistas precisam de grandes montanhas para escalar. E quando não tiver mais montanha, ele pula de bungee jump. Ele vai mudar o hobby. Se você não der sempre um desafio ou um avanço de fase, a gente é movido a isso, né? Por mais que a pessoa não fale sobre a ambição na vida dela, minimamente a nossa vontade de viver tá ligado a esse avanço de fase. A eu me sentir pertencente a essa tribo e avançando dentro dela, sabe? Muito legal. A gente sabe que o grupo é capital aberto. Sim. Todos os números são divulgados e muitas coisas não podem ser faladas até que se publique. Mas a gente está chegando ao final de um ano e iniciando 2025, né? Quando esse episódio estiver no ar já em 2025. O que são grandes desafios da sua área hoje, olhando o futuro? O que vocês têm de pensamento que possa ser compartilhado com a gente? Fala, cara, ano que vem, ou enfim, 2025, os próximos meses, a gente tem um desafio muito grande nessa área que a gente vai focar, que eu acredito que seja relevante. Não só para vocês, mas para quem vai assistir a gente ter como um norte. Nossa, muito boa pergunta. A gente já fez a reunião de planejamento 2025. Eu sou um pouco viciado nessa coisa de processualizar assim, a educação, porque eu penso nessa longevidade, não adianta. O que eu comecei agora precisa continuar perpetuando. Um dos principais projetos que a gente vai trabalhar é capacitar todo o time que visita a loja a ser mais multiplicador de conhecimento. Legal. Isso é uma premissa da gente a partir do ano que vem. Por quê? Eu falei, né? A empresa tinha uma mentalidade de terceirização muito forte e centralização de que só a área de treinamento treina. E aí, mesmo isso sendo terceirizado ou não. E aí, qual é o paradigma que a gente quer quebrar? Que as pessoas que estejam indo à loja, elas tenham a mentalidade do ensino e não do checklist ou da cobrança. Então, seja um supervisor comercial, seja um vitrinista, uma pessoa de VM que vai arrumar a loja, qualquer pessoa que tenha assiduidade em visitar a loja, qual approach ela tem que ir? Sabe? De que forma ela pode mudar o VM da loja, mas ela vai fazer isso com alguém aprendendo com ela. Então, a premissa que a gente tem para o próximo ano é trabalhar muito isso de forma estável. Que todas as pessoas que tenham contato com a loja sejam mais multiplicadoras de conhecimento. Então, a gente começou o projeto educacional, a gente não tinha plataforma EAD, a gente construiu esse ano, foi com a minha chegada no grupo. Todas as escalas de onboarding também não tinham no grupo, a gente construiu isso lá dentro. Então, a gente foi o ano de planejar e colocar as bases muito bem sólidas na companhia. Então, digamos que para 2025 vai ser fazer com que essa informação seja mais difundida e que as pessoas sejam embaixadoras dessa área de educação que está sendo construída e formada. E isso não precisa ser um grande grupo. Todo mundo que tem loja tem um VM externo ou interno que pode ajudar. Quando estiver fazendo VM, chama o gerente da loja, exatamente, chama o VR, chama e alguém. Brinca ali, né? Quantos vendedores não viraram VM na vida? Claro. Porque adoram mexer com a moda ou mexer na loja, fazer cenografia. Tenho inúmeras amigas e amigos que saíram desse lugar para depois se capacitar em cenografia e se tornar um VM. Então, quantas pessoas dentro de loja não têm talvez esse sonho? E tem essa sensibilidade, entendeu? Isso. A pessoa gosta disso, então vem para cá, me ajuda. Qual é o seu olhar? Compartilhar, pedir. É isso, todo mundo tem. Por mais que você ache que não tenha, você tem um VM. Para quem não sabe, VM é visual merchandising, é quando você arruma vitrine. Então, todo mundo tem isso ali próximo. Arruma a loja como um todo. Flávio Augusto fala, todo negócio é um negócio de educação. Ele tem esse viés. Isso. É baseado nisso. Antes de a gente, já chegando no final do nosso papo, que dá para ser enfim, maravilhoso, a gente estava comentando no início, acho que falando sobre dezembro e live diária e a motivação da equipe ali, principalmente no período de maior venda, chegando agora a janeiro, que também é um mês relevante, né? Sim. Daqui a pouco volta às aulas, enfim, tem um início de ano ali para nós moda praia muito bem relevante. Forte, né? A gente nem liquida, é o momento realmente de vender, quando as marcas estão começando a liquidar o pós-verão. Fala um pouquinho como é que é essa dose diária de motivação via live, como é que você atrela a equipe para estar junto no mesmo
na mesma batida de meta, na mesma batida de vibração? Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fazem isso nesses momentos de ápice, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados. Como é que vocês fazem essa pegada? Primeiro é criar um projeto. Então, a gente, quando faz a convenção de Natal, ela é tematizada. E aí a gente vai marketear essa convenção. Então, o nosso tema desse ano foi Divertida Vende. Né? Ao invés de ser Divertidamente, virou Divertida Vende. E a gente criou uma temática das emoções, como é que você vai passar por todas elas, mais estável. Sensacional. Né? No painel de controle, tendo todas as emoções bem sólidas ali. E a gente criou um storytelling, um projeto em cima disso. Então, a gente teve, desde a abordagem dos influenciadores, dos influencers, eles vieram antes para começar o projeto do Divertida Vende com a gente. Depois eles participaram da convenção junto com a gente, que foi o tema Divertida Vende. Junto dos temas, a gente começou a criar as lives diárias, que é a sua dose de Divertida Vende durante 20 minutos, as pílulas de conhecimento. E a gente começa a amarrar tudo isso. Então é literalmente um programa, uma temática, um projeto. Então esse storytelling começou, a gente não faz uma coisa de Natal, a gente já uniu, né? Porque o próprio varejo já uniu Black Friday com Natal, praticamente. Então a gente coloca isso como movimento do final de ano e aí tematiza. Então na virada de coleção a gente faz a mesma coisa. No Dia das Mães a gente faz a mesma coisa. Então a marca tem um tema para o cliente final e segue, perpetua, tá tudo certo, ele tem que aprender sobre aquilo, mas nós temos um tema interno que nós vamos desenvolver esse vendedor para querer vibrar nesse tema marqueteiro nosso. Então o Divertida Vende foi isso. A gente começou com a convenção, começou antes, com as pílulas de conhecimento e com as rodadas que a gente teve de treinamento. Logo depois a gente faz a convenção e celebra o ano, ainda dentro do tema, e diariamente faz as pílulas de Divertida Vende. Então, todo dia, os 20 minutos, a gente traz um tema. Então, o tema hoje vai ser indicador. A gente tem um indicador chamado BS, Bolsa por Sapato. Então, como é que a gente trabalha a venda de bolsa atrelado à venda de calçado. Vai ter um outro que vai ser como fazer encantamento em meio ao caos. Como é que você encanta cliente em meio a 4, 5 atendimentos. Então, a gente vai dando técnicas nessas pílulas. Elas são sempre de manhã, dando aquele bom dia cheio de energia e vontade para o time, com as conteudistas que fazem isso e os influencers também participam desse projeto. E a gente vai perpetuando. Aí, quando a gente encerra agora, então amanhã eu entro nessa última live, sou eu que faço Natal, um encerramento amanhã. Vestido depois de Papai a gente Noel, tem... De Papai Noel não, mas vai ser bem delícia. Vem cá de felicidade. Exato. Alegria. E aí tem quando a gente encerra mesmo no dia 31, o total, e esse projeto se encerra e se consolida. E aí eu faço até um ROI, digamos assim, de como é que o projeto, quanto a gente investiu dentro de tudo isso e qual o retorno isso trouxe, assim. Diminuiu o turnover nesse período que é tão complexo, aumentaram os atendimentos e as vendas em cima dos projetos de live que a gente fez, porque é muito difícil ter retorno, né? Saber o retorno investido dentro da área de educação. É complexo ter esse número. Mas a gente consegue ter através de engajamento, do como as pessoas estão assíduas consumindo esse tipo de conteúdo, estão ali perenes com a gente, né? Quantas lojas são dentro do seu núcleo de sapato? 1.000. 1.000. Tranquilo. E quantas pessoas tem para diluir isso? De você para baixo? Hoje eu tenho um time de 8 pessoas. Ah, tranquilo. Não. Mas eu tenho os aliados, né? Que são, como eu falei, o meu principal projeto para o ano que vem é capacitar esse time para que eles sejam mais professores, digamos assim, né? Então, o time comercial, VM, começar a trabalhar esse time para eles serem embaixadores da gente também. E essa preparação para a live de amanhã, por exemplo, que é uma live de encerramento de Natal. Como é que você faz? Vocês vão para um estúdio? Você? Não, a gente faz bem você e seu celular. Caseira. Era isso mesmo. De propósito, assim. A gente faz isso para mostrar a realidade. Tipo, eu dou bom dia ali, porque é cedo, é de manhã, eu sei como é que você tá também, sei que não tá fácil pra você, deve estar tirando a panela de pressão, pegando o filho, ligando pra loja, a gente sabe como a coisa tá acontecendo. Então a ideia é informalizar mesmo o projeto dessas lives. A gente tem todo um pacote estético bonitinho, vai ter uma capa da live, mas a forma como a gente faz, ela é mais caseira, propositalmente para que as pessoas entendam que é só começar.
não se afastar, porque a gente vê muito sobre isso, assim. E é isso, é pegar o celular e fazer. É isso, o filho Constância. perfeito não nasce, Não- né? é. Pronto, não existe. E é isso, porque senão não é feito. É isso. Senão vai viabilizando. A gente até olhando pra gente, assim, mas se não tiver tão bom, e não faz, assim, e é tão simples hoje em dia, Exato. assim. Desde a marca que tem uma loja só no interior e fazer a live de venda ligando o celular e fazendo, do que uma live de treinamento no simples, né? No simples. bem feito. Exato. Isso acho que para mim, é uma premissa, assim. Eu acho que, mais uma vez, reforça o quão a gente está próximo deles, o quão é desafiador. Eles veem que a gente acorda cedo tanto quanto eles acordam para ir para a loja. Eles veem que a gente está se dedicando em meio a período de férias, que todo mundo olha para o corporativo e pensa, o time do escritório fácil. tá todo mundo de férias, é fácil. Então, quebra-se muitos paradigmas. É isso que eu acho que aproxima e faz essa sintonia acontecer. É como se eles enxergassem na gente essa possibilidade. Poxa, mas eles estão rodando loja até hoje. O Alexandre está em chão de loja hoje. A Luciana, que é a nossa CEO, está em chão de loja. Então, eu acho que essa proximidade e essa facilidade de fazer mais caseiro é justamente para quebrar esse paradigma. Mostrar começa, sabe? Não, existe muito disso, do cara falar assim, mas vou fazer, vai ficar feio, vou fazer da minha casa, tem que ter um estúdio, tem que ter uma luz, tem que ter uma câmera profissional. Não, quebra Então, isso. E aí você vê um grupo, o maior grupo da América Latina faz a live de venda do dia 24 pelo Porque celular. tem que fazer, porque é isso. E que conecta. E conecta. Porque senão vira algo irreal. Vê mais a realidade, né? Gera E proximidade. viabiliza, porque 1000 lojas, não tem como ele estar em 1000 lugares dia 24 e fazer. Então, É isso. Cara, hoje foi demais, hein? Não, muito bom. Deixa um recado aí. Vamos para um recado para a equipe de venda, vai. A equipe de venda que vai assistir a live, o que você falaria aí para trazer um olhar do vendedor influenciador da marca, aquela pessoa que às vezes fala assim, mas será que é para mim? Será que eu faço isso mesmo? Eu não gosto muito de Instagram. O que você falaria para esse time ou para essa pessoa que está com esse pensamento hoje? Ai, que desafio. Um pouquinho mas eu vou te dizer que primeiro a pessoa tem que encontrar dentro dela o prazer do trabalho. Eu repito a frase, trabalhar dá trabalho, senão o nome seria outro. Então, a partir do momento que você faz aquilo bem feito, é um legado que você deixa. E aí eu sempre escutei muito da minha mãe isso, que era, filho, você tem 2 formas de ser lembrado. O Rick, sei, aquele menino legalzinho, aquele lourinho legal ele. Rick, amo, sou apaixonado, ele trabalhou ali, né? Ele fez isso. É a forma como você deixa o seu nome e o seu legado no mundo. Então, o paradigma que tem que ser quebrado, principalmente para os vendedores que estão nos ouvindo, mais uma vez, se todo médico tivesse passado no varejo, se a nutricionista tivesse passado no varejo, se o advogado que fala uma linguagem completamente complexa pra gente tivesse passado pelo varejo, teria mais afeto, teria um approach melhor com as pessoas, uma similaridade, uma empatia de fala e interpretação maior. Então, exerça o trabalho do varejo com privilégio. Legal. Pensando nesse lugar do como a gente pode se conectar, quebrar um paradigma, porque a gente aprende a usar a tecnologia, mas a gente não aprende a se relacionar com o humano. Então, entender que a gente dentro da loja consegue fazer exatamente isso, aprender a se relacionar com o humano. Tem gente que faz 20 anos de terapia e não chega nesse nível que um vendedor tem dentro de loja quando atende uma cliente e sabe exatamente o que ela quer comprar. Ou faz um relacionamento com aquela cliente que tem longevidade. Hoje eu encontro cliente que me olha e fala, nossa, você evoluiu, né? Menino, olha como é que você tá hoje. Caramba! Eu acho que é muito desse lugar, assim. Enxergue o trabalho como trabalho, saiba que ele vai dar trabalho, saiba que existem muitas limitações e paradigmas na nossa cabeça, entendendo ainda ou não se o digital funciona ou não, mas é aquilo. Eu nasci brincando de pique-esconde. Minha filha não vai ter essa mesma vibração. Ela não sabe. Eu entendi quando eu discava a internet para ter acesso a ela. Uhum. Hoje, a internet já nasce no telefone. As pessoas não têm mais essa diferenciação. Então, nós, enquanto geração, aprendemos a lidar com tudo isso. E aí,
como é que a gente vai vender da mesma forma se a gente aprendeu tantas coisas ao longo dessa trajetória. Então, se joga, sabe? Sem medo, testa. Se errar, que bom. O erro é aprendizado, leva a gente a lugares inimagináveis. E a intenção, né? A intenção de fazer diferente. Perfeito. De aprender e de colocar em prática. Hoje foi, assim, uma aula. Muito Inclusive, eu vou ter que assistir esse episódio. De novo. Passar adiante para nossa equipe, porque Amei. foi muito bom. Aprender é uma coisa que ninguém tira da gente e revisitar nossas certezas todo dia e aprender de novo. Hoje foi maravilhoso. Uhul, adorei também, amei. Pô, esse bate-papo Amei. foi legal porque a gente sempre traz um viés muito mais da história e hoje foi muito, não só técnico, porque a gente falou sobre várias coisas Sim. que fogem do ambiente corporativo. Falou sobre ser humano, falou sobre, enfim, Sim. mentalidade, equipe de venda atrelado a digital. Muito legal, muito legal. Obrigado. Eu que agradeço, adorei. Pô, que bom. Já estamos juntos. Estamos juntos. Gente, episódio mais do que especial hoje. Chegando ao final, o Sharon sempre fala sobre o nosso bônus na Blue Man. Nosso bônus, então você chegou até aqui, vai ter nosso código de desconto, nosso QR Code com 10% de desconto no nosso site, cupom aquele.podcast. Não, é aquele podcast, tudo direto, sem o ponto. A gente sempre fala isso no final, vamos falar isso. @michel.tawil no Instagram. Sharon.Zulay. Eu sou o Rick Frag, R-I-C-K-F-R-A-G. De novo. Rick Frag, R-I-C-K-F-R-A-G. Bota Boa. aqui escrito para todos se conectarem. Siga, acompanhe, compartilha, toca sininho, Curte. bota sua opinião, fale, comunica-se, troca, porque aqui nossa maior vontade, nossa ferramenta é de troca, de ensinamento, fala de varejo, de Compartilhamento. compartilhamento. Toda semana vídeo novo, esse vídeo muito especial. Semana que vem também estamos aqui, toda terça-feira, meio-dia. Pode sintonizar no canal do nosso Amei. YouTube, que a gente tá lá. É Obrigado, isso. gente. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Poxa, amei. Também. Obrigado, Também. viu? Valeu.